Oi, gente, eu sou a Mandy e eu tô de volta aqui pro canal. Gente, eu tava morrendo de saudade, morrendo mesmo. Gente, eu sinto muita falta de gravar vídeo pra vocês quando eu não gravo. Mas eu tava doente, eu fiquei umas semanas aí doente, eu não conseguia falar duas palavras sem tossir, igual uma mula fumante. Então eu realmente não conseguia gravar vídeo, eu tentei, mas não deu muito certo. Então eu precisei esperar eu dar uma melhorada. Minha voz ainda não tá 100%, ainda tô tossindo um pouco, mas já dá pra voltar a gravar vídeo, então eu tô muito feliz. E vocês sentiram minha falta, eu também senti a de vocês mandavam mensagem no Insta, aqui também, perguntando o que tinha acontecido comigo. Gente, eu estava doente, então assim, sorry, mas agora eu tô de volta e tá tudo certo. Eu acho que a câmera tá um pouco torta, eu acredito, talvez, não sei, mas isso aqui é comum aqui, vocês já estão acostumados, então relevem. Gente, então eu tava com muita saudade de gravar vídeo pra vocês, mas agora eu voltei e eu voltei com um assunto que vocês me pediram muito pra gravar, que é sobre aquela polêmica toda envolvendo o Cris, envolvendo o Joel, envolvendo a Ciencion no geral, né? Que pediu nudes pra fã, que não pediu nudes pra fã, que o Joel tem a ver com isso, que não sei o que. Essa polêmica toda, que até quando aconteceu tudo isso, eu me manifestei no Instagram, me revoltei. Fiquei muito puta com tudo que tava acontecendo, só que agora que a poeira baixou, eu vim aqui com mais calma, com mais clareza, né? Depois de realmente ter visto toda a situação do lado de fora, eu tava do lado de dentro, né? Toda aquela emoção de Cienciona defendendo o ídolo e tal. E agora eu tô do lado de fora, vendo como uma pessoa mais mente aberta, né? Agora que a poeira baixou, então eu vim comentar pra vocês sobre essa treta que vocês tanto me pediram pra gravar. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque eu sei que vocês gostam de vídeo de treta, vídeo polêmico, todo mundo gosta, então deixa o seu like pra me ajudar. Também não esquece de ativar as notificações pra você receber tudo que eu posto aqui. Me segue lá no Insta também, @Mazute, que eu sempre converso com vocês lá. Inclusive, é por lá que você fica sabendo dessas polêmicas, essas coisas que envolvem CNCO, que envolvem o mundo do pop latino. Então é muito importante que você me siga aqui no YouTube e lá também. E vamos para o vídeo, né, galera? Bom, então, pra você que não sabe do que eu tô falando, calma, eu vou explicar certinho tudo o que aconteceu. Bom, tudo começou quando começaram a me mandar mensagens no Insta, desesperadas, umas fãs mandando print de um fã-clube que tinha feito uma publicação super polêmica, dando apoio a uma suposta história que a Daniela Sevi, que é a grande protagonista de toda essa história, de toda essa polêmica, de uma história que ela tinha postado no history dela. E esse fã-clube acabou postando stories dando apoio à história que ela contou e isso viralizou, gente. As Ciencionners ficaram loucas, ficaram revoltadas. Eu comecei a receber muita mensagem de gente desesperada perguntando se era verdade, se isso realmente tinha acontecido. E eu tipo, gente, o que tá acontecendo? Calma. E aí eu fui atrás pra ver, eu fui ver os stories dessa menina, da Daniela. E, gente, a história é o seguinte. Basicamente, pelo que eu entendi, tem duas meninas envolvidas nessa história. Uma, eu não fiz questão de anotar o nome porque ela não é o foco desse vídeo. Mas, basicamente, ela tinha feito alguma publicação que contava uma história parecida com a da Daniela. E basicamente ela disse que já tinha acontecido faz tempo, que ela queria botar um ponto final, que ela não achou que as coisas iam chegar a esse ponto e que ela faria uma live às 10 horas da noite pra contar tudo o que tinha acontecido. Essa foi a publicação que eu vi no Instagram dessa moça, eu vou até deixar aqui pra vocês verem. Mas eu não assisti a live dela, até porque eu não vi isso a tempo. Então, provavelmente ela já tinha feito a live ou ainda ia fazer, mas eu não vi, então eu não sei do que se trata. Mas basicamente essa menina, a Daniela, ela fez stories contando de uma outra história que ela possivelmente viveu, né? De uma história que ela supostamente passou também, dando apoio a essa menina que tinha feito a publicação, a menina que ia fazer a live. Então, assim, eu vejo que a Daniela fez a revelação, né, da suposta história pra dar apoio àquela outra menina que tinha contado a história dela.
Bom, eu não tô aqui pra dizer se é verdade ou se é mentira. Se tudo realmente aconteceu, eu não sei. Eu acho que as únicas pessoas que realmente podem saber disso é a própria Daniela e o Chris. Eu acho que só eles sabem o que realmente aconteceu. Mas eu tô aqui pra falar de outros pontos. Outros pontos que eu acho que não é o que vocês tanto comentam, mas eu acho que são pontos que precisam ser falados. São pontos que ninguém tá falando sobre. E eu acho importante ser tocado nisso porque tem basicamente um elefante rosa com pintinhas verdes no meio da sala e ninguém tá falando sobre ele, tá todo mundo, tipo, o Chris realmente fez isso? Então, basicamente, o que o Chris fez, né, de acordo com a história da Daniela? Ela postou 15 minutos de áudio contando a versão dela, mostrando alguns prints de uma história que ela viveu há 2 anos atrás com o Chris. Bom, eu assisti os 15 minutos de áudio e a cada berro que ela dava eu queria dar um murro na cara dela através do celular porque realmente me irritou aquilo. A forma debochada, a forma irônica que ela contava a história realmente me irritou. Acho que até por isso que eu postei no meu Insta na época chamando ela de louca, falando que ela só queria promover a banda dela, realmente era o que eu pensava na época. Mas hoje, vendo de fora, eu vejo que o buraco é um pouco mais embaixo, então vamos lá. Basicamente, ela contou que há uns anos atrás ela começou a mandar muitas mensagens pro Chris no direct, porque no direct não, no Facebook. Porque ela era muito fã, assim como eu, assim como você que tá me assistindo, ela era uma Science Owner fanática e ela mandava muitas mensagens pro Chris. E em determinada situação, o Chris foi lá e respondeu. E assim, ocasionalmente, ele respondia uma mensagem aqui, uma mensagem ali, uma mensagem aqui, uma mensagem ali que ela mandava. Ela mandava várias e ele respondia só algumas. Tá, ok. Até aí, ok. E aí, basicamente, ela foi contando a história, só que ela berrava muito, então era difícil de entender o que ela estava querendo dizer. Ela foi postando alguns prints, algumas conversas. Era uma coisa meio estranha, meio difícil de entender, uma coisa meio difícil de levar a sério, porque tava muito bagunçado, também ela ficava gritando e chamando as fãs de pendecas, e ao mesmo tempo quando ela tava contando a história, ela tava postando prints do story dela, que ela tava recebendo muita ameaça, então ela misturou bastante coisa, ficou bem difícil de entender, mas basicamente foi o seguinte: ela supostamente saiu com o Chris, ela ia se encontrar com o Chris. E na época até ela ficou super feliz, falou com a mãe dela, falou com as amigas que ela ia se encontrar com o Chris, que ela tava muito feliz, que ela ia encontrar o ídolo dela. Então ela tava muito feliz e ela se arrumou, se produziu e que ela ficou extremamente decepcionada quando ela chegou lá e o Chris, ele não era o que ela imaginava. Tipo, ela achou que ela ia lá conhecer o ídolo dela, conversar com ele, tirar foto, que ela é uma menina muito certinha, que ela gosta das coisas corretas, que ela não foi na intenção de beijar ele, que ela não foi na intenção de ficar com ele, ela foi na intenção só de conhecer mesmo o ídolo, e que se tivesse que acontecer alguma coisa, ia acontecer, tipo, depois que eles se conhecessem e tal. E que ela ficou decepcionada porque o Chris só queria transar com ela, que ela não aceitou, que ela foi embora, que depois disso ele bloqueou ela, que ele nunca mais falou com ela. E basicamente essa foi a história. E em determinado momento da história surgiu também um suposto nudes que o Chris teria pedido pra ela via direct no Insta e que ela não havia mandado, e que isso virou, tipo, o principal assunto, o principal ponto da polêmica, porque afinal de contas ela era uma menor de idade, então, né, pediu nudes para menor de idade. Então, essa foi basicamente a polêmica toda. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso? A primeira coisa é se eu acredito na história dela. Gente, essa é a minha opinião pessoal, tá? Não tem nada de verdade absoluta aqui. Como eu disse, as únicas pessoas que podem saber da verdade são o Chris e a Daniela. Acho que ninguém mais sabe realmente o que aconteceu nessa história. Mas a minha opinião, se eu acredito na história dela, sim, em partes. Eu acredito em partes porque a maneira que ela contou a história foi muito complicada e eu achei muito tendenciosa.
Porque ao mesmo tempo que ela contava a história dela, ela ficava metendo a banda dela no meio, porque ela tem uma banda. E eu acho que quando ela viu a proporção que isso tinha tomado, ela falou assim: eu vou me manifestar, mas eu vou usar isso pra ganhar marketing pra minha banda. E se ela queria atenção, realmente funcionou, realmente deu muito certo. Ela ganhou muitas views no story dela, tanto que até o Joel foi lá ver, foi lá conferir a história, né, que ela tava contando. Então, ela queria marketing pra banda dela e ela conseguiu. Só que assim, eu acho que a história dela é um pouco falha em determinados pontos. Bom, eu acredito sim que ela possa ter mandado mensagens pro Chris e que ele em determinado momento respondeu essas mensagens. Tanto que ele respondia tipo com uma palavra ou duas nos prints que ela postou. Porque eu conheço Science Owners, amigas minhas, que realmente trocaram mensagens com ele, com o Rick. Então, assim, eu acho que em determinado momento, sim, ele pode ter respondido as mensagens dela. A gente tem que levar em consideração também que essa história toda aconteceu há 2 anos atrás, quando ela tinha 15 anos, o Chris era mais novo, a CNCO não era tão grande, a CNCO ela não era tão famosa, tão conhecida como ela é hoje em dia. Então, eu presumo que ele não tinha tantos seguidores quanto ele tem hoje em dia. Então, realmente, eu acredito que ele possa ter respondido as mensagens dela. Não sei, pode ser forjado também. Hoje em dia, a coisa mais fácil do mundo é você forjar um print, mas tudo bem. Bom, aí a parte polêmica da história, que é basicamente a parte que o Chris queria transar com ela. Olha, sinceramente, eu não faço ideia se isso é verdade, tá? Eu não faço ideia, porque eu não acho que o Chris é santo, eu não acho que ninguém seja santo, eu acho que não existe ninguém perfeito. E querendo ou não, ele tem os desejos dele, eu acho que, não sei, gente, eu acho que só quem sabe disso são eles. O fato é que, assim, existem pontos que me deixaram com a pulga atrás da orelha. O primeiro fato é, ela disse que no dia, ela gravou até stories, no dia que ela foi se encontrar com o Chris, mandou pra amiga dela, mandou pra mãe, a mãe tava super feliz que a filha tava realizando esse sonho. E que aí depois ela voltou super decepcionada e a mãe dela ficou decepcionada também. E eu fico pensando, a menina tinha 15 anos na época e ela disse que a mãe dela sabia de tudo. Tanto do que aconteceu antes quanto do que aconteceu depois. Gente, se a minha filha de 15 anos vai se encontrar com um ídolo, homem, mais velho, volta falando que tá decepcionada porque ele só queria transar com ela, que ele pediu nudes pra ela, sendo uma menor de idade, a minha postura é ir na delegacia denunciar na mesma hora, sabe? Eu denunciaria na mesma hora, gente, porque é crime, sabe? É absurdo, isso não se faz. Gente, então, eu acho estranho a mãe dela não ter feito nada, sabe? Então, eu acho que se ela tinha que falar alguma coisa, se ela tinha que tornar isso público, que tornasse lá atrás, entendeu? Eu sei que tem gente que sofre abuso e que só tem coragem de falar anos depois. Só que eu acho que na postura de mãe, com uma filha de 15 anos, que na época tava fanática, fissurada pelo Chris, cara, ela devia ter denunciado. Então, assim, se fosse verdade, realmente que o Chris pagasse por isso, porque isso não se faz, entendeu? Isso não é certo, cara. Então, eu realmente acho que essa deveria ter sido a postura dela. Mas a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho estranho, sabe? Pode ser que tenha acontecido e na época ela tenha deixado pra lá, não sei. É realmente uma coisa que ninguém vai saber, ninguém sabe a verdade. Outro ponto que é o ponto principal, que foi o ponto que viralizou, que foi o ponto que mais me chamou a atenção, foi a parada do nudes. Bom, pra começo de conversa, o Chris, ele é integrante de uma banda que tem 5 componentes. Se a imagem de um desses componentes é relacionada a uma coisa dessas, automaticamente a dos outros 4 vai pro lixo. Eles são indivíduos, mas eles respondem como coletivo, eles são uma banda, eles são um grupo. Então, esse é o primeiro ponto. Fora que eu acho que há 2 anos atrás, nós estamos em 2019, então isso foi em 2017. A CNCO já tinha 2 anos de carreira
Eles já eram conhecidos e eles já tinham uma assessoria. Então, assim, gente, se o Chris fosse pedir nudes pra alguém, não seria por direct, né? Vamos combinar que tem toda uma equipe por trás das redes sociais de cada um dos meninos. E eu realmente não acredito que o Chris tenha pedido nudes pra ela pelo direct. Talvez pelo WhatsApp. Não sei, mas assim, eu acho que, eu não sei, eu acho que tem coisa nessa história. Eu acho que também tem coisas que ela não contou, coisas que ela pode ter aumentado, mas isso é meramente opinião minha, entendeu? Como eu disse, é uma história complicada, é uma história que tem muitos pontos e eu não tô aqui pra focar na história, eu tô aqui para falar sobre outras coisas que ninguém tá comentando. Então, basicamente, a polêmica toda foi em volta disso. Foi em volta do que aconteceu, do que supostamente possa ter acontecido entre a Daniela e o Chris. Bom, então agora a gente vai falar dos principais pontos que eu quero tocar aqui nesse vídeo. A primeira coisa foi a forma que isso chegou até mim. Gente, chegaram em mim mandando inúmeras mensagens falando que o Chris tinha abusado de fã, que o Chris tinha violado fã. E assim, eu entendo que a gente como fã se coloca no lugar dele, a gente pega as dores do nosso ídolo, mas assim, eu acho que você tem que mediar o que você fala para as pessoas, porque isso é muito sério. Sabe, se torna público uma história dessas, às vezes as próprias fãs fazem com que a história fique nessa proporção, sabe? Ai, o Christopher Vélez abusou de uma fã. Pronto, a CNCO perdeu todos os contratos que eles tinham, entendeu? Então a primeira coisa que eu quero tocar nesse vídeo é assim, cuidado com o que vocês falam, tá? A internet é um meio muito grande, é um meio que informações vêm e vão muito rápido. E é importante que você verifique também se é verdade ou não aquilo que você tá compartilhando, aquilo que você tá falando para as outras pessoas, porque uma informaçãozinha pequena às vezes vira um telefone sem fio gigantesco, uma bola de neve que pode acabar destruindo a vida de uma pessoa. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo. Cuidado com o que vocês falam na internet. O segundo ponto que eu acho que a gente tem que tocar é o fato de que a menina, ao mesmo tempo que ela tava levando tudo no deboche, dava pra ver que ela ficou muito chateada porque ela tava recebendo muitas mensagens de ódio. E eu tenho certeza que isso aconteceu porque eu também recebi mensagens de ódio, crucificando ela, condenando ela. Eu recebi muitas mensagens assim, essa filha da puta tem que morrer, essa menina não sabe o que tá falando, ela é louca, o meu Chris jamais faria isso. Gente, esse é o principal ponto que eu quero tocar, mas eu vou falar disso mais tarde pra finalizar o vídeo, que eu acho que é o ponto principal, eu acho que é o mais importante que deve ser dito em relação a essa história toda. Bom, pra começo de conversa, ela é uma mulher adulta hoje em dia, tá? E por mais que ela esteja recebendo mensagens de meninas de 13, 14, 15 anos, são ameaças de morte. E isso é muito grave, tá? Mensagens de ódio, mensagens de morte, mensagens xingando a pessoa, mensagens ameaçando a integridade física da pessoa. É crime. É feio, é muito grave. E vamos combinar também que quando você tem 13, 14 anos, você não mata nenhuma mosca, quem dirá uma pessoa. Então, assim, é um pouco de vergonha alheia também, tá? Eu entendo que você no lugar de fã, você está brava, você está chateada, você quer defender o seu ídolo, mas não é com ódio que se combate ódio. E eu respondi várias mensagens dizendo isso. As meninas xingando a Daniela pra mim, as meninas falando que queriam que ela morresse. E eu sempre respondi assim, não é assim que a coisa funciona. Você não vai devolver ódio com ódio, porque olho por olho o mundo vai acabar ficando cego. Gente, é tão óbvio isso, entendeu? Então, esse é o segundo ponto que eu queria pegar em relação a essa história. E o terceiro ponto, e eu acho que é o mais importante, foi o que aconteceu depois. Depois que essa história toda se tornou pública, depois que o fã-clube lá compartilhou e as pessoas começaram a acessar e a compartilhar, e telefone sem fio, e printaram e mandaram... Gente, depois que a história se tornou pública,
a Daniela veio no story dela de novo e ela fez mais comentários, só que dessa vez eu acho que foi inclusive esses comentários que me fizeram querer gravar esse vídeo, porque eu achei muito válido o que ela falou e eu acho importante eu, como Science Owner, vim aqui falar com vocês, porque eu acho que é mais legal quando alguém de dentro vem e fala com você do que alguém de fora que não tem nada a ver. Ela disse o seguinte: gente, vocês são novas ainda, vocês não vão entender isso agora, mas mais pra frente vocês vão ver que os meninos, eles são seres humanos, que eles não são esses cristais intocáveis que vocês fizeram eles ser, que vocês idealizaram que eles são. Então, parem de achar que eles são santos, que eles são perfeitos. Não tem ninguém virgem lá, não tem ninguém que não bebe, não tem ninguém que não tenha feito merda. Eles são seres humanos. Parem de endeusar eles. E não me odeiem porque eu sou uma pessoa muito legal. Foi isso que ela falou. Bom, então, eu acho que assim, depois que ela viu a proporção gigantesca que isso tomou, ela veio depois se redimir de uma forma que eu achei da hora, confesso pra vocês. E eu percebi, no geral, que ela tentou se defender atacando. Contando a história dela, ela tentou se defender de tudo que viria, de todas as críticas, de todas as Science Owners que atacariam ela, de tudo que viria de ruim. Ela tentou se defender usando o deboche, a ironia, os berros que me deixaram louca, mas ela tentou se defender atacando. E posteriormente ela veio a público dizer que ela não era essa pessoa horrível que tava todo mundo falando, que ela só quis contar a história dela, que ela não odiava a CNCO, que ela não tinha ódio do Chris, que ela não desejava mal pra eles, que era só a história dela. E isso me deu um pouco mais de fé pra acreditar na credibilidade da história dela. Porque eu acho que assim, o principal motivo dela ter contado essa história toda foi querer dar apoio à versão contada pela outra menina, né? Ela quis meio que mostrar que, você não tá sozinha, aconteceu isso comigo também. Então, eu acho que a intenção dela foi essa. Só que eu acho que a forma que ela contou foi um pouco tendenciosa, o que fez as pessoas atacarem ela dessa forma. E convenhamos que ela podia ter comentado de qualquer forma, com a forma mais educada possível, e ia ter uma enxurrada de gente xingando ela porque é louca pela CNCO, e é isso aí. Mas o ponto que eu quero tocar nesse vídeo, e é o mais importante que eu tenho pra falar pra vocês, é uma coisa que eu demorei muito pra entender, pra aceitar, mas é uma coisa que chega até a ser cômica de tão óbvia que é. Gente, a CNCO é uma banda muito conhecida e a cada dia está ficando mais conhecida, e a vida dos 5 integrantes cada vez mais pública. Eles têm uma imagem a zelar, mas eles também têm uma vida. Eles são pessoas normais e é esse o principal ponto desse vídeo que eu quero falar pra vocês. Gente, o que eu mais vi foi o seguinte, inclusive na publicação que eu fiz no meu Insta, dando apoio ao Chris, veio muita gente comentar: o Chris jamais faria isso, o meu Chris jamais faria isso, ele seria incapaz de fazer isso. Gente, vamos com calma. Primeiro assim, nunca diga nunca, tá? Principalmente quando você não conhece a pessoa, tá? Você não pode dizer que tal pessoa jamais faria isso se você nem conhece ela. Você conhece o quê? A casca. Você conhece a imagem que ela passa pro público. Você conhece o que ela deixa você conhecer. Entendeu? Atrás disso, você não sabe o que se passa. Então, isso é o que eu tenho primordial para passar para vocês. Nunca diga nunca. E assim, não coloquem os meninos em um pedestal. Eles não são intocáveis, tá? Eles não são perfeitos, eles erram, eles são humanos, tá? Não pense, o Joel é virgem, o Joel... Gente, não, tá? Eu, Amanda, agora falando com vocês, não acredito que tenha alguém virgem dentro da CNCO. Eu não acho que eles são virgens, eles são seres humanos, eles bebem, eles vão a festas, eles ficam com mulheres, eles fazem besteira, eles são seres humanos normais. E eu acho que quanto mais rápido
principalmente as fãs mais novas, aceitarem isso vai ser mais fácil, até pra você mesma como fã, aceitar determinadas situações, determinadas coisas que vêm a público. Então, assim, o principal que eu quero passar nesse vídeo é assim, não se iludam, tá? Não morram pra defender uma coisa que vocês não têm ideia do que é. Gente, esse banheiro é muito quente. Meu Deus do céu, mesmo estando um frio aqui, tá calor pra caralho aqui dentro. Gente, vocês viram que eu tô de cachinhos? Ó, eu tô muito feliz, eu fiz cachinhos e eu amei. Ai, eu amei. Mas enfim, voltando. Gente, eu, Amanda, dei o meu apoio público ao Chris. Inclusive, eu postei, eu sei quem eu escolhi pra amar. E eu realmente não acho que ele tenha abusado de uma fã. Era disso que eu estava falando na legenda da foto que eu postei. Porque chegou até mim que o Chris tinha abusado, que ele tinha violado, que ele... Gente, eu não acredito que ele seria capaz de fazer isso. Mesmo com a fama que ele tem de ser mulherengo, de pegar geral, eu acho que existem níveis e níveis, né? Você sair pra uma festa e pegar geral é muito diferente do que você estuprar uma pessoa, entendeu? Então, assim, eu não acredito que ele seja capaz de fazer isso, mesmo não o conhecendo pessoalmente, até porque eu acompanhei a trajetória dele lá atrás, antes dele ser o Christopher Velhos, que ele é hoje em dia. E eu sei que a pessoa que ele mais ama, que ele mais protege, é a mãe dele, que é mulher, então eu acredito que o Chris não faria isso, entendeu? Porque foi essa informação que chegou até mim. E outro ponto também, que foi o que mais me perguntaram, que é o que o Joel tem a ver com essa história. Gente... Nada, absolutamente nada. O Joel, muito debochado que ele apenas foi lá no Instagram da Daniela assistir os stories dela. E foi isso que aconteceu, entendeu? O Joel foi lá ver os stories da menina pra ver qual era a do babado. E essa foi a participação oficial do Joel. Mas chegou até mim, chegou até os meus ouvidos, que supostamente ele tenha comentado a situação pra uma fã, mas aí é muito abstrato, gente, não dá pra levar em consideração, porque, sabe, ele disse alguma coisa para alguém, sabe, é muito abstrato, não tem como levar em consideração isso, até porque eu acho que se ele tivesse que falar alguma coisa em relação a isso, ele se manifestaria publicamente, o que não é perfil da CNCO. A CNCO geralmente não se manifesta quando acontece alguma coisa polêmica, o que eu acho péssimo, eles deviam fazer isso, né? Até em casos mais graves, como aconteceu com a filha do Richard, né? O caso de racismo lá, ele não se manifestou em relação a isso, mas eu acho que é a postura deles, eles preferem resolver, sei lá, legalmente ou não sei. Então, não é a postura da CNCO se manifestar em relação a essas coisas, então a participação do Joel foi essa. Ele muito debochado que foi lá ver os stories da menina na cara e na coragem. Bom, então, eu acho que são 3 pontos que eu queria focar nesse vídeo. O primeiro, cuidado com o que você compartilha e comenta na internet. O segundo, não saia por aí ameaçando as pessoas de morte, tá? Porque você está passando vergonha, fora que você é menor de idade, você é capaz de nem responder por isso, é capaz dos seus pais responderem por isso. Então, assim... fica quieto que é melhor. Se você não tem o que falar, fica quietinho que é melhor. E o terceiro e mais importante. Gente, parem de achar que a CNCO, que os meninos da CNCO são cristais intocáveis, inquebráveis e que eles não erram. Eles erram, eles são pessoas normais como eu, como você, como todo mundo que você conhece. E isso não vai mudar. Então é isso que eu tenho pra frisar nesse vídeo pra vocês. Não coloquem eles em pedestais, eles não são perfeitos e nunca seriam, porque ninguém é perfeito. Então é isso que eu tenho pra dizer pra vocês principalmente pontuarem bem o que vocês veem na internet e compartilham, sabe? Pra vocês buscarem ver se aquilo é verdade ou não. E é importante debater, é importante você falar sobre assuntos assim,
Porque, como por exemplo, o fã-clube que postou dando apoio à história da Danielle, que fez tudo ficar conhecido, né? O fã-clube que fez a história viralizar, ele postou também que nesses casos a vítima é sempre calada, ela é sempre, sempre duvidam dela, né? Sempre tentam culpar, sempre tentam duvidar da versão dela. E eu realmente acho que isso seja verdade, então eu acho que assim, é importante debater, é importante você, obviamente, com educação, né? Porque ninguém é bicho. Nós somos pessoas civilizadas, a gente tem capacidade para debater assuntos importantes como esse, que precisam ser debatidos. A gente tem capacidade para debater com educação e com argumentos. Eu acho que isso é importante, com argumentos. A gente não pode julgar pessoas, a gente tem que julgar fatos. Entendeu? Na hora eu fiquei irritada por causa dos berros, por causa do tom de deboche, por causa do marketing também envolvido da banda dela. Eu fiquei muito puta com essa história e acabei me manifestando de dentro da rodinha de Science Owners. Agora eu tô me manifestando de fora, tô me manifestando como Amanda, como uma pessoa que já se acalmou e que agora está vendo todos os pontos da história. Bom, então pra finalizar esse vídeo novamente, tudo que eu disse aqui é opinião minha, eu não tô dizendo que nada é verdade absoluta, é verdade universal. Se você não quer acreditar, não acredite. Se você discorda, se você tem algo a mais a dizer, comenta aqui embaixo, eu vou adorar ler, obviamente com educação. Se você vier na baixaria que eu não tenho paciência, já te dou um bloco, porque ninguém tem sangue de barata aqui também. Mas eu acho que tem assuntos que a gente realmente precisa debater. Às vezes tem pontos nessa história toda que às vezes você não estava vendo e eu te mostrei. Às vezes tem algum ponto que eu não vi e você quer me mostrar, então comenta aqui embaixo se você tem alguma informação a mais sobre essa história, eu vou adorar saber. Às vezes a gente muda de opinião com o que o outro fala também, às vezes a gente vê que não é dessa forma. Então é muito importante a gente conversar, a gente debater. Aqui é todo mundo amiga, aqui é todo mundo irmã, aqui é todo mundo unida. E eu acho que polêmicas assim são boas de acontecer porque levantam vários pontos que às vezes a gente não conversa. Acho importante coisas assim acontecerem pra gente discutir sobre coisas que às vezes a gente nem imaginava e aí vai outro e te fala, ó, tal coisa é assim, aí você pega e fala, tal coisa é assim também. Então, eu acho que a salvação para a humanidade é o debate, é a conversa, mas obviamente com educação, com respeito e o mais importante, não achar que você sabe de tudo, entender que a opinião do outro é a opinião do outro, o outro pode ter uma opinião diferente da sua e que isso não vai te matar, isso não vai te afetar em nada. Você pode muito bem respeitar a opinião do outro e seguir sua vida tranquilo, entendeu? Então eu acho que é isso que eu queria falar nesse vídeo pra vocês. Foi uma história complicada, confusa de entender e eu continuei seguindo ela depois de tudo. Eu comecei a seguir ela no dia que isso tudo aconteceu, no dia que isso tudo veio a público. Eu continuei seguindo a Daniela até hoje, eu sigo e eu acompanho as coisas que ela posta. Ela é professora de educação infantil, ela é cantora. Então, assim, eu não acho que ela é uma má pessoa. Eu acho que ela contou as coisas de uma forma tendenciosa, que descredibilizou o discurso dela. Se ela realmente queria dar apoio a uma causa, ela fez de forma errada. Ela foi muito atacada, por ódio gratuito também, né, pelas fãs que queriam defender o Chris, mas também pela forma que ela falou. Então acho que depois disso ela realmente aprendeu a lição de como se expressar. Bom, gente, então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham entendido. Acho que ficou um pouco confuso de entender tudo que eu queria falar, era muita coisa. O vídeo ficou um pouco grande, mas é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma coisa a falar sobre esse caso, deixa aqui embaixo, eu vou adorar te responder. E vamos debater, vamos conversar, é isso aí. A conversa é a solução para tudo no mundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada que eu posto aqui. Me segue lá no Instagram também, @Mazzuti. E até os próximos vídeos. Um beijo pra vocês!